Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma decisão do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eleva valor de aposentadoria em 61,63%. Vamos entender este caso. Uma decisão do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, elevou o valor do benefício de um aposentado em 61,63%, passando de R$ 1.045 para R$ 1.689. A ação foi ingressada por um advogado que comemorou o entendimento do TRF e afirmou que existem algumas decisões que determinaram, inclusive, o reajuste imediato ao benefício em caráter liminar, ou seja, que o caráter ainda não é definitivo. O entendimento do TRF3 segue o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que recentemente determinou que o INSS inclua todas as contribuições que o trabalhador fez à Previdência Social no cálculo da aposentadoria, coisa que é justo. Vejam que até então somente entravam neste cálculo valores em reais pagos a partir de 1994, quando entrou em vigor o chamado Plano Real. A moeda que entrou já foi a moeda real. Vejam que os salários em outras moedas haviam ficado de fora, gerando prejuízos, e muitos prejuízos, porque você imagina uma aposentadoria que era de R$ 1.045 passar para mais de R$ 1.600, um reajuste de mais de 60%. Então o prejuízo era grande. Apesar de não ser uma decisão definitiva, como dissemos, é liminar ainda a decisão, cabe recurso ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Advogados comemoraram o entendimento do TRF3. Segundo os próprios advogados, o posicionamento vem se consolidando na justiça de primeira e segunda instâncias e já tem posição favorável do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. É uma boa notícia. Trabalhadores aposentados e o meio jurídico aguardam apenas a batida de martelo do Supremo Tribunal Federal, que deverá julgar a matéria em breve. O STF ainda vai julgar a matéria, mas os tribunais estão favoráveis à revisão. Vejam que o fato de os juízes determinarem o reajuste do benefício, mesmo antes da decisão final, é bastante positivo, porque demonstra que a revisão vem sendo aceita pelos tribunais. É um bom sinal. Esta revisão beneficia quem trabalhava antes de 1994. Conhecida como revisão da vida toda, a decisão beneficia profissionais que estão no mercado de trabalho antes de julho de 1994, aposentados ou não, que podem exigir a inclusão dessas contribuições na contagem. No caso dos aposentados, o prazo para pedir a revisão é de 10 anos, ou seja, se o segurado se aposentou em 2010, este prazo expira agora em 2020, a chamada decadência. Vejam também que a ação não é vantajosa para todos os trabalhadores. Apesar de ser uma decisão favorável ao segurado, é uma ação de exceção e precisa ser muito bem avaliada antes de ingressada. É mais comum que o trabalhador tenha seu salário elevado ao longo da vida
e não no início de sua carreira. Vejam que essa ação beneficia quem tinha bons salários antes de 1994 e, consequentemente, fazia contribuições maiores ao INSS e que, se computadas essas contribuições maiores, no cálculo da sua aposentadoria farão a diferença no valor do cálculo final. Então, não são todos os aposentados ou trabalhadores que irão se beneficiar com essa revisão da vida toda. São aqueles trabalhadores que tinham altos salários antes de 1994, quando entrou em vigor o chamado Plano Real. Aposentados têm 10 anos para entrar na justiça, chamada decadência. E mesmo que entre, o INSS vai pagar apenas 5 anos desses atrasados por conta da prescrição. Aposentados têm 10 anos, a chamada decadência. Repetimos, são para aqueles trabalhadores que recebiam altos salários antes de 1994 e esses valores, essas altas contribuições, não entraram para o cálculo da sua aposentadoria. Essa decisão do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, elevou a aposentadoria, o valor da aposentadoria de um cidadão em 61,23%. Uma aposentadoria que era de R$ 1.045 foi para R$ 1.689. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.